Se coloque de pé. Abra sua Bíblia no livro de João 6, capítulo 6, versículo 60 em diante. Vamos ler a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Não é qualquer palavra, não é a palavra de um homem, não é uma teoria, uma doutrina qualquer, mas é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é Espírito e é vida. Por isso vamos ler o livro de João, nas Sagradas Escrituras, capítulo 6, versículo 60, fala sobre a confissão de Pedro. Diga comigo, a confissão de Pedro. A confissão de Pedro. Amém? Todos encontraram? Amém. Ao final de cada versículo, a Igreja de Cristo diz amém. Versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Amém. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Amém. Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Amém. E o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabeis Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Amém. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Amém. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amém. Diga comigo, tornaram para trás e já não andavam com ele. Amém. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Diga comigo, para quem iremos nós? Amém. 69, versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós a 12, e um de vós é um diabo? E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, como foi lido nas tuas palavras, na tua Sagrada Escritura, não é uma palavra qualquer, mas é a palavra que é Espírito e que é vida. Senhor, que esta palavra, meu Pai, ela não volte vazia. Ela traga, meu Pai, vida em abundância. Que ela possa abençoar o teu povo, possa restituir aquele que foi roubado, que ela possa derramar muita paz e muitas bênçãos, porque este é o seu desejo, este é o seu propósito, este é o desejo que está no coração do Deus Pai. Por isso te pedimos, meu Pai, que nesta noite o Senhor possa ouvir a nossa oração, possa ouvir o nosso clamor, ministrar aos nossos corações e nos abençoar muito. Diga comigo: Deus, me abençoe muito. Amém? Nós vamos falar nesta noite sobre 2 assuntos. E o primeiro assunto que eu queria ministrar à igreja, que Deus tem colocado no meu coração, é de andar junto. Diga comigo, andar junto. Quando se fala, por exemplo, quem me conhece sabe que eu tenho 2 filhas pequenas. E toda vez que as minhas filhas fazem algo errado, elas sofrem as consequências. A palavra de Deus diz que existe vara, correção. Então as crianças precisam ser ensinadas, precisam ser corrigidas. E as minhas filhas precisam ser corrigidas. E é comum hoje, por intermédio da televisão, do programa da Super Nani, colocar as crianças no cantinho do pensamento, não é isso? Quantos aqui já viram o programa da Super Nani? Você sabia que ela é uma pastora? Quantos sabiam que ela é pastora? Ela é uma pastora. Ela usa a palavra de Deus para ensinar os pais e corrigir as crianças e fazê-los crescer
de forma saudável. Então ela fala e ela ensina a colocar as crianças no cantinho do pensamento. E todo mundo sabe aqui que o cantinho do pensamento, a criança vai ficar alguns momentos, diga comigo, sozinha, refletindo. E depois, pedir perdão a Deus. Quer dizer, aos pais. E é isso que ela faz, não é? Ou eu estou enganado? E é assim que você faz na sua casa? Ou eu estou equivocado? Você tem ensinado os seus filhos? Você tem orientado? Você tem corrigido? Você tem confrontado? A palavra de Deus diz que o pai que ama, corrige. E é comum hoje. É comum hoje colocar as crianças no cantinho do pensamento. E ela vai ficar ali alguns instantes, alguns minutos, pensando, refletindo, para depois corrigir o que foi feito, e dessa forma ela é ensinada. Então muitas vezes ficar sozinho é bom, ficar sozinho é importante. Nós vemos os resultados que acontecem nas casas que a Super Nani vai e aplica as técnicas com os pais e as crianças. O próprio Jesus, o Cristo, quando veio a essa terra e foi batizado, logo em seguida ao seu batismo, o Espírito Santo de Deus o tomou pelas mãos e o levou ao deserto. Diga comigo, ao deserto. E lá ele ficou sozinho, ele com o Deus Espírito Santo, e ele ficou 40 dias sozinho. E foi um momento importante em que ele se preparou, ele foi tentado, ele venceu a tentação e os anjos o alimentaram. Então muitas vezes é muito importante que você tenha um momento isolado, um momento sozinho, um momento só para você e Deus, para ler a palavra, para conversar com Deus. Então há momentos que você precisa se retirar da confusão, você precisa se retirar do meio das pessoas, você precisa se retirar e ir para o cantinho do pensamento. Pensar, refletir, pedir perdão a Deus pelos pecados que cometeu. Deus é bom e perdoa todos os pecados. Organizar as suas ideias, organizar o seu coração, pensar e planejar, ter projetos, sonhos para o futuro. Diga, é muito importante ter um momento a sós com Deus. Mas quando isso começa a se prolongar, porque tem pessoas que gostam de ficar sozinha, tem pessoas que gostam de ir para o deserto e ficar no deserto. Observe bem que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Se o Espírito de Deus te leva ao deserto, a um lugar para você estar sozinho com Ele, vai ser bênção. Mas se você for por sua própria conta, por sua própria decisão, e você escolher e decidir ter uma vida solitária no deserto, isso vai te fazer muito mal. Porque Deus não quer que você fique sozinho, que você viva sozinho, que você ande sozinho e que você viva a maldição de andar sozinho pelo deserto. Deus te criou para que você possa viver em uma grande família, na família de Deus. Você já deve ter visto aqui filmes de pessoas que foram presas. Quando uma pessoa vai ser presa e ela vai ser punida de forma muito severa, o que eles fazem? Colocam ele solitária, sozinho, por um período muito longo. E nós vemos nos filmes, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer pessoas que passaram por um longo isolamento, por um período preso e um período muito longo isolado na solitária. Ela começa a ter o quê? Problemas mentais, problemas da alma, porque ela passou muito tempo sozinha, ela passou muito tempo isolada. E a pior punição que tem é ficar isolado. Por isso que o diabo trabalha para que você fique sozinho, para que você fique isolado. O diabo coloca brigas e contendas para que você fique sozinho. Porque se você passar um período longo sozinho, o que vai acontecer com você é a mesma coisa que acontece com um preso que fica na solitária. Quantos querem ter essas consequências? Acredito que ninguém, né? Ninguém quer ter problemas psicológicos. Ninguém quer ter problema na alma. Ninguém quer chegar ao ponto de ficar doido.
Mas o diabo usa essa estratégia. Saiba que quando você se isola, quando você não vive em comunidade, quando você não anda junto, diga comigo, quando eu não ando junto, eu sou uma presa fácil para o inimigo. Então não ande sozinho nessa vida, não se isole, não fique no deserto sozinho, faça amigos, viva em comunidade, tenha amigos, mas bons amigos, porque a amizade vai fazer com que você tenha bons pensamentos, tenha um coração bom e tenha uma alma saudável. Você precisa de pessoas para conversar, para desabafar, para caminhar no dia a dia. Tem muitas pessoas que procuram o pastor e a pastora e falam: pastor, olha, eu preciso falar. Muitas vezes a situação é extrema e nós falamos: vamos orar. Porque um conselho não vai resolver. Uma ajuda financeira não vai resolver. Mas a pessoa entendeu que ela não pode ficar sozinha, que ela tem amigos nesse lugar, e que ela pode falar, que ela pode conversar, que ela pode desabafar, que ela está andando com alguém, que ela está junto da comunidade. Por isso saiba que a principal estratégia do inimigo é te isolar, é te tirar da comunhão, é desfazer as amizades, para que você fique sozinho, abandonado, rejeitado e maldito, andando pelo deserto. Vocês já perceberam que quando um animal, um predador, ele vai caçar para se alimentar outro animal, qual é a principal estratégia que eles usam? Por exemplo, um leão. Quando um leão vai caçar um outro animal, aqueles animais estão em bando. Existe uma quantidade muito grande de animais. Eles estão juntos. Eles são juntos. Eles são numerosos. Eles são fortes. Eles são grandes. Mas o leão começa a rodear porque ele quer devorar um daqueles animais. E a principal estratégia dos leões é começar a isolar o mais fraco. É tirar uma das pessoas, tirar um dos animais do rebanho, porque quando ele tira do rebanho, aquele animal se torna uma presa fácil. A principal estratégia do inimigo é essa. Ele sabe que nós, unidos, somos fortes, somos grandes, somos numerosos. Ele não pode com você e com a gente quando nós estamos unidos, quando estamos juntos. Ele não pode com a gente, mas ele fica rodeando. E o propósito dele é tirar um de nós da comunhão, colocar de lado. Porque você sozinho é uma presa fácil do leão, é uma presa fácil dos espíritos malignos. Diga: eu não vou andar sozinho. A partir de hoje, eu vou andar junto. Fazer amigos. Amém? Se um ladrão, uma pessoa, ela vai assaltar alguém, se tiver um grupo de 4, 5 pessoas, e se do outro lado da rua tiver uma pessoa sozinha, quem esse ladrão vai dar preferência em assaltar? Você que tem amigos? Você que está junto dos amigos? Você que está numa roda de 3, 4 amigos? Ou vai assaltar quem está sozinho? Ele vai assaltar quem está sozinho. Sabe por que o diabo muitas vezes tem entrado contra você? Sabe por que muitas vezes o diabo tem prevalecido contra você e contra a sua casa? Porque você está sozinho. Ele conseguiu te tirar do rebanho, ele conseguiu te tirar da igreja, ele colocou ideias erradas, ele colocou sentimentos contrários, ele armou um barraco, fez confusão, intrigas, acabou com as amizades. E quando uma pessoa, uma família se retira da comunhão, o inimigo entra. Por isso, gostaria que nessa noite, você refletisse sobre isso. Será que os ataques que você está sofrendo não é porque você está sozinho? Será que os ataques que o inimigo está contra você, contra a sua alma, contra a sua casa, não é porque você está andando sozinho? Será que não é porque você não tem amigos? Porque você não está vivendo em comunidade? Quando vivemos em comunidade e temos amigos, estamos protegidos. É muito difícil o inimigo se levantar contra você. Agora, se você fica sozinho na sua casa, se você não vive em uma equipe, em uma comunidade,
o diabo vai entrar e vai te devorar. Ele vai roubar, ele vai saquear, ele vai levar os filhos, ele vai levar a prosperidade, a paz e os bens que você conquistou. Por isso que a Bíblia diz que aquele que anda sozinho é burro, tolo. Aquele que anda sozinho é tolo. Aquele que anda sozinho busca os seus próprios interesses, é vaidoso, é soberbo. Mas quem anda junto é simples, é humilde, tem a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Por isso, nessa noite eu estou te convidando a andar junto, a estar junto, a fazer parte de um grupo, a se envolver nos projetos da igreja, fazer novos amigos. Deixe os velhos amigos, deixe os amigos que estão te levando para o mau caminho e faça boas e novas amizades. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Nós vemos o texto aqui, e esse texto fala que Jesus estava rodeado, havia muitos discípulos, havia um povo numeroso em volta de Jesus. Jesus já tinha começado a fazer os milagres, os sinais, o seu nome já estava famoso em todo Israel, e a multidão o rodeava. Mas de repente ele deu uma palavra dura. Sabe qual foi a palavra de Jesus, a palavra dura? Jesus falou: olha, quem não comer do meu pão, do meu corpo e beber do meu sangue não tem aliança comigo. E para o judeu, isso é uma aberração, isso é uma loucura. O judeu tem uma série de regras sobre alimentação, sobre como preparar a comida, o que pode comer, o que não pode, carne de porco, sangue nem pensar. E aí Jesus diz: olha, se você não comer da minha carne, e se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Jesus estava falando: se você não fizer uma aliança comigo, se você não se sentar à mesa comigo, se você não for o meu amigo, se você não for filho de Deus, se você não se assentar à mesa, comer e beber, se não tivermos uma aliança verdadeira, as bênçãos de Deus não vão chegar até você. E quando ele dá essa palavra, os judeus se escandalizam e muitos deixam de andar com ele. Basta o pastor trazer uma palavra dura, basta o pastor falar sobre oferta e dízimo, basta o pastor falar uma palavra que não caiu bem aos teus ouvidos, basta uma palavra com duplo sentido, com dupla interpretação, que as pessoas já falam: eu não vou mais à igreja. Esse pastor é muito duro, esse pastor é muito bravo, esse pastor não tem amor. Mas quem ama, corrige. Por isso, quando há uma palavra dura, é porque Deus te ama, o pastor te ama. Porque só ama aquele que corrige. Por isso, se você ama os seus filhos, corrija os seus filhos, coloque ele no cantinho do pensamento. E Jesus traz essa palavra, e é uma palavra dura, é uma palavra que é um escândalo, e muitos o deixam. Jesus chega para os seus discípulos mais próximos, os 12, e ele diz: vocês também querem ir embora? Você percebe que Jesus não está preocupado se tem uma multidão ou não junto com ele. Jesus não está preocupado se ele vai falar de dízimo e as pessoas vão sair da igreja. Jesus não está preocupado se ele vai falar a verdade e se você não vai gostar da verdade. Jesus fala a verdade, mantém a palavra, ele sabe que as pessoas não gostaram, ele não volta atrás, e ele ainda pergunta para os que estavam mais próximos, os que estavam com ele ali no dia a dia, os que trabalhavam, os obreiros, os discípulos, os futuros apóstolos: vocês também não gostaram da palavra? Se vocês não gostaram, podem ir embora, porque eu não vou mudar, esta é a verdade. Quem ama, corrige. Quem quer que os seus filhos sejam abençoados, fala de oferta, fala de dízimo, de fidelidade, fala de mesa, fala de compromisso, fala do corpo, do sangue, fala da cruz, fala da morte, da ressurreição. Por isso a palavra de Deus é essa. E o meu compromisso como pastor, como pregador da palavra, é com essa palavra. Eu não vou mudar essa palavra. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou mudar nenhum tio, nenhuma vírgula. O que está aqui na palavra é o que eu vou ministrar. É o que eu vou pregar. Eu vou falar a verdade. Doa a quem doer. E muitas vezes dói mais em mim,
Porque eu sou também como você, também tenho carne, também tenho alma, também tenho dificuldades, também tenho limitações. Quando eu prego uma palavra como essa, primeiro dói em mim, antes de doer em você. Mas eu não posso mudar a palavra de Deus, eu não vou voltar atrás. E quando ele fala isso para os discípulos, se quiser pode ir. Jesus não tinha medo de ficar sozinho. Tem pessoas hoje que têm medo de ficar sozinho. Não deixa os filhos crescerem, não deixa os filhos casarem. Quer que o casamento dos filhos vá mal, que ele não tenha prosperidade, porque ele não tendo paz, ele não tendo prosperidade, ele não conseguindo andar sozinho, ele vai ficar sempre na casa do papai e da mamãe. Tem pais que não querem que os filhos cresçam. Tem pastores que não querem que o povo cresça. Eu quero que você cresça muito. Eu quero que você amadureça como homem, como mulher. Eu quero que você prospere, que você tenha a paz de Deus e a bênção de Deus sobre a sua casa. Ah, mas se o povo tiver dinheiro, pastor, o povo não vem mais para a igreja, eles vão ficar na praia. O mês de janeiro todo não vai ter culto, não vai ter reunião, amém. Cada um faz o que quer. Mas eu não quero você pobre, coitadinho, porque senão você sai da igreja. Se Deus te abençoar e você sair da igreja, o problema é seu, mas eu fiz a minha parte. Eu estou orando e estou sendo um canal de bênção para Deus te abençoar e te prosperar, para Deus abrir portas na sua vida, você realizar os sonhos do seu coração e alcançar aonde Deus quer te levar. Por isso eu não vou mudar essa palavra. Jesus deixa bem claro para os discípulos, eu não vou mudar essa palavra, a palavra é essa, quem gostou, gostou, quem não gostou, tchau. Curto e grosso. O Jesus, o que ama a todos, corrigiu o povo, corrigiu os discípulos. Mas Pedro ele traz uma palavra muito interessante. E respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Diga, para quem iremos? Pedro não fala para onde iremos. Porque hoje as pessoas estão assim, pastor, se eu não gostar, eu vou para outra igreja. Pastor, se eu não gostar, eu vou para o deserto. Pastor, se eu não gostar, eu mudo de lugar. E o Pedro, um discípulo, disse, para quem nós iremos? Ele não disse para onde nós iremos. Hoje tem muita gente procurando igreja. E não gosta de uma igreja, vai para outra igreja. Agora, a grande questão é andar junto. Diga comigo, andar junto. Você observa que quando Deus chama o patriarca Abrão e torna Abrão um Abraão, quem andava junto com ele? Diga comigo, Ló. Ló andava junto com Abrão. Ló era abençoado por causa de Abrão. Deus chamou Abrão. Abrão era um homem temente, levantava altares a Deus, sacrificava a Deus. Ló simplesmente andava junto. Ló não sacrificava, não ofertava, não adorava a Deus, mas também era abençoado por causa de Abrão. Mas em determinado momento, os pastores deles brigaram. E Abrão chega para Ló e fala, olha, está tendo muita briga. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para lá, eu vou para cá. Cada um para o seu canto. Porque a pior coisa que tem são brigas. Brigas familiares. Brigas em uma comunidade. São brigas, contendas. E a palavra diz que os pastores de Abrão e os pastores de Ló brigaram. E eles falaram, cada um para o seu lado. A palavra diz que Ló era um homem justo. Um homem justo. Um homem bom, um homem justo. Mas quando ele deixa de andar com Abrão, a bênção acabou. Ele vai para as campinas. Visualmente, aos olhos naturais era bom, mas espiritualmente era ruim. Ele foi para Sodoma e Gomorra, aquela cidade foi destruída, quase que ele foi destruído, a sua família, a sua mulher foi destruída, houve uma grande maldição. Com quem você andar vai fazer a diferença na sua vida. A forma que você andar vai fazer a diferença na sua vida. Quando Ló se separa de Abrão, Deus depois dá um outro para andar com ele. Dá Isaac. Isaac foi fiel até a morte. Você conhece a história de Elias? Elias tinha um moço, e esse moço andava com Elias, mas na hora que as coisas apertaram, na hora que houve a perseguição, Elias disse para o moço, olha, fica aqui, vamos nos separar. E Elias foi para um lado, e o moço foi para o outro, e não se sabe mais da história desse moço.
Mas Deus não quer que ninguém fique sozinho, que ninguém ande sozinho. E Deus fala para Elias chamar Eliseu para andar junto com ele. E Eliseu anda junto com Elias e é fiel até a morte. E Elias sobe aos céus numa carruagem de fogo e Eliseu continua. Nós vemos muitas histórias. Jesus com os seus 12, com os discípulos. Nós vemos a história dos apóstolos. De Paulo com Timóteo. Porque eles entenderam que não era o lugar, mas era com quem eles andavam. A grande questão de uma pessoa, da bênção de Deus sobre uma pessoa, não é onde ela está, se ela está numa igreja, mas é com quem ela anda. Porque se você estiver sozinho, a maldição vai te pegar. Se você andar de qualquer jeito e arrumar confusão, perturbação, vai haver separação. Mas aquele que anda junto, que anda em simplicidade, humildade, aquele que desfaz as confusões e que está junto até o final, esse vai ser abençoado. Por isso Pedro aqui dá uma palavra muito inteligente. Para quem nós iremos? Não é para onde nós iremos. Eu vou para uma igreja melhor. Agora eu estou na igreja certa. Eu vou para uma igreja maior, eu vou para uma igreja mais bonita, eu vou para lá, eu vou para cá, e o povo está para lá e está para cá. Mas a verdade é que quando você for fiel a uma pessoa e andar junto com ela, como Isaac andou com Abraão, como Eliseu andou com Elias, como os discípulos, os 11 discípulos andaram com Jesus, e um o traiu e foi para o inferno, e Jesus chama ele de diabo. Se você for fiel como Timóteo, Tito, foram aos apóstolos, se você andar junto, a bênção de Deus estará sobre você. Você percebe que no tempo de Jesus a bênção não estava sobre a igreja, não. Jesus falou, essa igreja, esse templo, não vai ficar pedra sobre pedra, porque não é o lugar, mas é com quem você anda. Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas justas, como Ló, mas andando sozinho. Ló era um homem muito bom, sobrinho de Abraão, justo, temente a Deus. Mas ele entrou em brigas e ele escolheu ir para o outro lado. Ele deveria dizer, não, vamos desfazer as confusões, vamos reunir os nossos pastores, vamos confrontá-los e vamos dizer que isso não é de Deus. Briga, confusão, não é de Deus. Vamos encerrar o assunto e vamos continuar caminhando junto, porque eu quero receber a bênção de Deus. Elias chega para Eliseu e fala, olha, fica para trás, porque eu vou continuar. Eliseu disse, não, vive o Senhor, que eu não te deixarei, eu vou estar com você, eu vou andar com você, você tem me ensinado, você tem sido um canal de bênção para mim. Eliseu não falou, não, tudo bem, continua Elias, e eu agora vou ficar na igreja. Ele falou, não, vive o Senhor, que eu não te deixarei. E continuou andando com Elias. A grande questão não é se você está dentro de 4 paredes. A grande questão é se você está andando junto. Eu quero andar junto com você. Você quer andar junto comigo? Amém. Nós somos parceiros nessa caminhada. Nós temos uma aliança e vamos caminhar juntos. E eu vou ser uma bênção para você e você vai ser uma bênção para mim. Quando tiver confusões, mal entendidos, nós vamos sentar e resolver as confusões e vamos continuar caminhando debaixo da bênção de Deus, e eu sendo uma bênção para você e você sendo uma bênção para mim? Ou qualquer palavra dura te faz ir embora? Ou se eu não te cumprimentar no final do culto da reunião, você vai ficar chateado? Ou o dia que eu tiver com dor de barriga, porque o pastor também tem dor de barriga, você não vai gostar. E você vai falar, para onde eu irei? E a única coisa que eu te digo não é para onde você vai, mas é para com quem você vai. Porque ninguém que sai em confusão vai encontrar o caminho da paz. Mas todos os que caminham unidos recebem a unção de Deus. Eu sei que se eu andar sozinho, o diabo vai me pegar. Por isso a minha esposa está junto. Hoje as minhas filhas não estão aqui, mas estão juntas. Elas estão com o apóstolo Gerson na igreja sede.
mas nós estamos juntos, porque eu sei que a hora que eu andar sozinho sem a minha esposa, o diabo me pega. E ela sabe que a hora que ela andar sozinha, o diabo pega ela. E eu sei que se a minha família ficar sozinha, o diabo pega a minha família. Você tem consciência disso? Estamos juntos? Amém. Diga, não é para onde, mas é para quem.